sobre gratidão a Deus. E eu quero então usar um texto, eu quero usar um personagem que ele então me impressionou com a forma que ele agradeceu a Deus. Mas antes de abrir o texto, eu quero te deixar aqui algumas perguntas. Você tem algum motivo para agradecer a Deus? Você já agradeceu a Deus hoje pela sua vida? Deparamos hoje essa semana com duas situações. Um vai treinar e tem uma tragédia. Outro trabalhando, uma tragédia. E você está aqui, saudável, mas você já agradeceu a Deus pela sua vida, pelo cuidado que Ele tem tido contigo, para com a sua família? Você consegue trazer à sua memória alguma coisa que Deus fez pela sua vida, pela sua família? Pensando nisso, eu quero então convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 11. Atos capítulo 3, versículo 1 ao versículo 11. O texto, ele diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, e seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombroso por isso que lhe acontecera. Somente até aí. Eu quero pensar com você sobre gratidão a Deus. O livro de Atos é escrito pelo médico Lucas. Além de médico, ele era historiador. O único livro do Novo Testamento é o livro de Atos, que é o livro histórico. É interessante que o livro de Atos, a principal mensagem é a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas e também na vida da igreja. E o livro de Atos, então, deixa bem claro que o apóstolo Pedro é levantado para falar aos judeus e o apóstolo Paulo é levantado para falar aos gentios. Pedro e João continuavam a participar da adoração judaica. O judeu, ele tinha o hábito de 3 vezes ao templo ir ao templo orar. E é interessante que o texto faz questão de mencionar que Pedro e João foram ao templo na hora nona. Então o judeu, ele ia no templo às 9 horas, às 12 horas e às 15 horas. O cristianismo começou uma forma de judaísmo contemporâneo, que aceitava Jesus como Messias. Então a pessoa fazia parte dessa religião, se converteu ao cristianismo, mas ela continuava com algumas práticas.
mas de repente começou então a ter alguns conflitos devido à sua doutrina, que aquilo que Cristo ensinava era contra aquilo que eles criam como judaísmo. Então, acontecendo isso, a separação completa e final entre o cristianismo e o judaísmo aconteceu num período aproximadamente de 66 a 70 depois de Cristo. Então, Pedro e João se converteram ao cristianismo, agora eles estão indo ao templo, na oração, fazer a sua oração às 15 horas. E o texto então vai me relatar que eles deparam com um homem que era colocado todos os dias, estrategicamente. Esse homem era coxo de nascença, tinha sua necessidade. Naquela época, não havia ajuda governamental, ele dependia de esmola para sobreviver. Se hoje o governo está difícil de ajudar as pessoas com deficiência, você imagina naquela época. E ele então precisava disso. Todos os dias o texto vai dizer que ele era colocado nessa condição. E eu acredito que essa porta é estrategicamente a porta formosa. O texto faz questão de mencionar isso. Por quê? Porque o fluxo de pessoa era muito grande. Então esse homem agora está ali, precisando sobreviver, e quando ele se depara com Pedro e João, e quando ele faz o pedido, Pedro e João para, e diz algo para ele que me chama a atenção: olha para nós. Normalmente algumas pessoas passavam por esse homem, quando dava alguma coisa apenas jogava, outros nem olhavam para ele. Mas agora que Pedro e João para diante desse homem e fala assim: olha para nós. Eu acredito que criou no coração desse homem uma expectativa de receber algo. E Pedro e João falam algo que me chama a atenção: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E o texto vai dizer então que quando esse homem recebe essa palavra, ele dá um salto, se coloca de pé, e ele agora então, ele não vai embora, ele não vai curtir ou comemorar a sua cura, ele entra no templo. E quando ele entra no templo, o texto vai me chamar a atenção que ele começa a louvar a Deus. Eu quero então tirar algumas lições desse texto. Eu quero então tirar alguns aprendizados na vida desse homem. De que maneira nós temos agradecido a Deus? De que maneira nós temos agradecido a Deus? A primeira, que esse homem me ensina, louvando a Deus. Acompanha comigo o verso 8. Atos 3, 8. De um salto, pôs-se em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Ele me ensina a agradecer, louvando a Deus. Ele me ensina a agradecer, louvando a Deus. Como, de que maneira eu e você temos agradecido a Deus? E quando eu penso então, agradecer a Deus, não é apenas muito obrigado. Foi comprovado que o número de pessoas que agradecem a Deus é muito menor em relação àqueles que são abençoados por Deus. Se formos pegar aquele texto que Jesus cura os 10 leprosos, apenas um volta para agradecer. Então, quando eu penso nesse texto, quando eu olho para a atitude desse homem, ele me ensina
que agradecer a Deus é muito mais do que eu apenas expressar uma palavra. Ele entra no templo, saltando e louvando a Deus. E eu então fui buscar no original, o que significa essa palavra? Louvar, exaltar, cantar louvores em honra a Deus. Louvar a Deus não apenas envolve cantar hinos ou música de louvor, mas também reconhecê-lo em nossas vidas diárias e expressar nossa admiração por sua grandeza e bondade. Então, quando eu expresso que uma forma de agradecer a Deus é louvando a Deus, mas isso tem que ser feito como? De que maneira? Diariamente. De que jeito? Reconhecê-lo Ele. Não é apenas cantar um hino ou cantar uma música. Hoje, virou moda. As casas, graças a Deus, muitas das vezes colocam música de louvor a Deus. Graças a Deus. Meu vizinho lá, ele coloca a todo tempo. Mas a sua vida, hoje, a empresa a qual eu estou, coloca música de louvor a Deus. Mas depois da música, as suas atitudes, a sua postura, o seu comportamento, não condiz com aquilo que eles cantam. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo esse homem tendo a opção de ir embora, curtir a vida depois de ser curado. Não, ele entra no templo, louvando a Deus. No contexto da lei judaica e da época do Antigo Testamento, pessoas com certas condições de saúde, como doença de pele, lepra, deficiência física, eram impedidos de entrar no templo. Pensa comigo, a lei diz que quem tinha algum tipo de deficiência não podia entrar no templo. Então esse homem, ele está coxo de nascença, todos os dias é colocado à porta do templo, ele não pode entrar no templo porque ele tem uma deficiência, e agora que ele é curado, poderia haver uma revolta no coração dele, uma mágoa, um ressentimento, e ele dizia assim: quando eu estava doente, eu não podia entrar no templo, agora que eu estou bom, por que eu vou entrar no templo? Eu vou embora curtir minha vida. Mas o texto me chama a atenção que quando esse homem é curado, ninguém pede ele para entrar no templo, é espontaneamente, parte dele, e a forma que ele entra no templo, vai me chamar a atenção também. Então, de que maneira nós temos agradecido a Deus? De que maneira você tem agradecido a Deus? Você tem louvado a Deus? Você tem reconhecido Deus nas suas conquistas? Você tem reconhecido a Deus pela sua grandeza, pela sua bondade, pelo cuidado dEle na sua vida, na vida da sua família? Você louva a Deus por isso? Isso você tem no seu coração esse ardor de você fazer isso com intensidade, com verdade? Esse homem foi a vida toda impedido de entrar no templo. Mas quando ele recebe algo da parte de Deus, quando ele recebe algo da parte de Jesus, ele simplesmente decide entrar no templo. De que maneira nós temos agradecido a Deus? Segundo, as pessoas precisam ver eu louvando a Deus. Segundo, de que maneira nós temos agradecido a Deus? As pessoas precisam ver eu louvando a Deus. Acompanhe comigo o verso 9. Atos 3, 9. Olha só o que o texto diz. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Viu todo o povo. A sua relação com Deus precisa refletir na vida do seu irmão. O seu irmão precisa ver
você e eu louvando a Deus. A nossa geração hoje, ela está tendo tanta dificuldade com o relacionamento, que ela tem coragem de expressar assim: a minha relação com Deus é apenas eu e Deus. O meu irmão, eu não ligo para ele, eu não me importo com ele. Estamos vivendo um tempo onde estamos tendo muita dificuldade no relacionamento. E aí, pensando nisso aqui, a minha relação com Deus, na vertical, ela precisa refletir na horizontal. Não é apenas eu vir para o culto e achar que prestei o meu culto a Deus, mas não tenho nenhum relacionamento com o meu vizinho, não tenho nenhum relacionamento com o meu irmão. Não, meu irmão. O que depender de mim, eu preciso ter paz com meu irmão. Pastor, mas ele não quer ter paz comigo. Aí é uma outra situação. Mas cuidado com essa fala, cuidado. Tem alguma coisa no seu coração e você justifica com essa fala. Eu preciso ter paz com meu irmão para que Deus se agrade do meu culto. Eu preciso ter comunhão com meu irmão para que Deus se agrade do meu culto. Eu não posso estar num ambiente desse aqui, de adoração ao Senhor, de mal com meu irmão. Eu não posso. Eu preciso resolver minha questão. O irmão não quer resolver a questão, é uma outra situação, mas eu preciso partir de mim isso. Quando o texto diz que, o verso 9 vai dizer assim: viu todo o povo andar e louvar a Deus. O povo viu a atitude desse homem. Quando Jesus curou ele passou a andar. As pessoas viram o que Deus fez na vida dele. Foi notório, ele louvando a Deus. O texto diz: todo o povo, todo é todo. As pessoas têm visto você fazer o que hoje? Agradecer a Deus. As pessoas têm visto você fazer o que? Exaltar o nome de Deus, louvar o nome de Deus. Ou as pessoas têm visto você murmurar? Ou as pessoas têm visto você reclamar? Ou as pessoas têm visto você fofocar? Ou as pessoas têm visto você falar mal do seu irmão? Não. Esse homem, ele me chama a atenção com a sua atitude após anos naquela condição. Qual condição? Do lado de fora do templo. Eu fico imaginando ele vendo aquele fluxo todos os dias, pessoas entrando e saindo do templo, e ele não podendo entrar no templo por causa da sua deficiência. E quando agora que ele é curado, ele entra no templo, e todas as pessoas do templo viu ele fazendo o quê? Reclamando, murmurando, colocando culpa no outro, justificando as suas situações? Não. Todo o povo viu ele louvando a Deus. A minha reputação, o que o outro pensa de mim, não me define, porque talvez você pode pensar alguma coisa de mim, e eu não sei isso que você pensa de mim, mas você pode pensar alguma coisa de mim, que pode ser verdade ou mentira, mas isso não pode me definir. Mas eu preciso me preocupar com o que você pensa a meu respeito, porque eu preciso fazer uma avaliação, se isso que você pensa a meu respeito, será que é verdade? Porque muitas das vezes, o olhar que eu tenho de mim mesmo, talvez eu estou enganado, ou até mesmo equivocado. Mas o que você pensa, talvez você também esteja enganado e equivocado. Não pode me definir. Mas quando precisou escolher um diácono, deu ali alguns atributos interessantes. Um homem cheio do Espírito Santo, mas um homem que tem uma boa reputação. Qual a sua reputação aqui na igreja? Se alguém fosse falar a seu respeito,
o que essa pessoa ia falar sobre você? Será que teria alguma verdade? Eu preciso me preocupar com o que o outro pensa a meu respeito. Isso não me define, porque eu sei quem eu sou em Deus. Você é filho amado, você é filha amada. Se alguém quiser definir outra coisa fora disso, repreende, porque você é filho amado, você é filha amada. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo que as pessoas viram o que Deus fez na vida desse coxo. Você pode acompanhar comigo? Sabe quantos anos ele não andava? João 4, 22. Olha quanto tempo esse homem não andava. Ora, tinha mais de 40 anos, aquele a quem se operara essa cura milagrosa. A condição desse homem, mais de 40 anos sendo colocado na porta do templo e não podendo entrar no templo. E agora que ele é curado, ele entra no templo com um entusiasmo, com uma motivação, com uma paixão, com um amor, e ele começa então a louvar a Deus, a ponto das pessoas que estão à sua volta verem ele louvando a Deus. Qual a sua motivação hoje aqui? Está passando por algum momento difícil? Isso tem afetado a sua adoração a Deus? Está passando por um momento difícil? Isso tem gerado na sua boca gratidão ou murmuração? Está passando por um momento difícil? Eu acredito que todos nós passemos por momentos difíceis na vida, mas o que Cristo fez por mim e por você vai muito além das nossas necessidades momentâneas. Esse homem estava aqui buscando algo temporário que ia resolver a sua condição momentânea, mas aquilo que Cristo faz na vida desse homem é para toda a eternidade, porque a cura que Cristo provoca na vida desse homem não é apenas uma cura física, mas Cristo salva esse homem, porque se fosse apenas uma cura física, esse homem ele não ia entrar no templo louvando a Deus, ele ia embora. Tanto tempo esperando essa cura, mais de 40 anos, e agora? Não, ele não vai embora, ele não vai contar para sua família, ele entra no templo, a ponto de todas as pessoas que estão à sua volta veem ele louvando a Deus. De que maneira nós temos agradecido a Deus? Primeira maneira, louvando a Deus. Segundo, as pessoas precisam ver eu louvando a Deus. E a terceira, para a gente finalizar, a forma que eu agradeço a Deus precisa impactar na vida do outro. A forma que eu agradeço a Deus precisa impactar na vida do outro. Acompanhe comigo. O versículo 10, o texto diz assim: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Quando os homens que estavam no templo, os religiosos daquela época, veem aquele homem, de que maneira? Louvando a Deus. O texto faz questão de mencionar que esse homem está louvando a Deus pelo aquilo que Jesus havia feito por ele. O que Jesus havia feito por esse homem, você imagina só, quanto tempo você está esperando a sua bênção? Se Deus hoje te conceder a sua bênção, mas não estou falando apenas de uma bênção física. Esse homem está mais de 40 anos esperando, talvez já havia até perdido a esperança de que isso nunca ia acontecer, e agora ele é curado, e ele então entra no templo, de que maneira? Louvando a Deus. E as pessoas que ali estão no templo, não é poucas,
ficam admirados, ficam impressionados. Acompanhe comigo, João 4, versículo 10 e o versículo 11. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. E Jesus, este é Jesus, é pedra rejeitada por vós, e construtores, a qual se tornou a pedra angular. Pedro agora e João está diante do Sinédrio, sendo interrogado, sendo questionado, porque a cura que acontecera na vida desse coxo tomou uma proporção na cidade, tomou uma proporção dentro do templo. Então, os religiosos daquela época chamam Pedro e João diante do Sinédrio e questionam ele. O que aconteceu? E Pedro e João, com autoridade, falam assim: esse é o Cristo, foi no nome dele, a quem vocês rejeitaste, que ele foi curado. Então, quando eu penso aqui, de que maneira nós temos agradecido a Deus, a forma que eu agradeço a Deus precisa impactar na vida do outro. As pessoas precisam ser impactadas pelo testemunho, pelaquilo que Deus realizou na sua vida. Por isso que, se você tem sido abençoado por Deus, amém, Jesus? A bênção de Deus, ela não pode parar em você. Você precisa partilhar dessa bênção. Você precisa ser uma pessoa generosa, generoso. Você não pode apenas pegar a bênção para você, ser uma pessoa egoísta, porque quando eu partilho daquilo que Deus me deu, eu abençoo, eu causo impacto na vida do outro. Você já abençoou alguém? Você já abençoou alguém que estava precisando de uma bênção? Você já teve essa atitude de ser um instrumento para abençoar alguém? Essa pessoa, ela ficou maravilhada, ela ficou impactada pelaquilo que Deus fez por intermédio da sua vida. Pedro e João agora estão nessa condição, sendo questionado, sendo pressionado. E aí o texto vai dizer que chega um determinado momento que eles não conseguem achar alguma coisa em Pedro e João, e eles então vão fazer um acordo com ele, dizendo o seguinte: nós vamos te soltar, mas você não pode falar do Cristo. E Pedro e João, com autoridade, ele diz o seguinte: nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos visto e ouvido. Pedro e João estão falando assim: se vocês quiserem nos prenderem, que assim seja, mas eu não posso deixar de falar, porque o que eu recebi da parte de Deus, como que eu fui abençoado, eu preciso partilhar dessa mensagem. Concluindo a minha mensagem, antes de me encontrar com Cristo, eu estava me sentindo como esse coxo. E Paulo então, ele vai descrever que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando eu me deparei com esse texto, eu estava me sentindo paralisado, a minha vida sem sentido, antes de eu me encontrar com Cristo. Esse homem estava apenas impossibilitado de andar, de se movimentar. Paulo vai descrever em Efésios que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E quando eu tenho um encontro com Cristo, Cristo ele muda a minha história, ele dá sentido à minha vida, ele traz paz ao meu coração, ele reserva um lugar para mim na mesa. Eu estava me sentindo como esse coxo
entregando algumas esmolas, pedindo algumas esmolas. Mas quando eu me encontro com Cristo, e talvez, olhando para esse texto, o que eu quero deixar aqui, essa reflexão para você, é que a dívida, o pecado, é como se fosse essa deficiência, que você não poderia mais ter acesso a Deus, porque o texto vai dizer que eu e você éramos considerados inimigos de Deus. Mas quando Jesus estava naquela cruz, Ele levou sobre si os nossos pecados. Quando Jesus estava naquela cruz, Ele expressou: tetelestai, está pago, está consumado, a sua dívida, a minha dívida agora está paga, e pela minha dívida está pago. O texto vai dizer que o véu se rasgou de alto a baixo, e agora o meu acesso a Deus foi liberado. E se meu acesso a Deus foi liberado, qual é a minha motivação? De que maneira eu vou agradecer a Deus? Como que eu vou entrar no templo? Como que eu vou entrar na presença de Deus? Eu preciso entrar na presença de Deus como esse coxo entrou, como esse homem que foi curado entrou. De que maneira? Motivado, impulsionado a agradecer esse Deus, não apenas de palavra, mas eu preciso agradecer esse Deus eternamente, porque o que Cristo fez por mim, nenhum ser humano poderia fazer. E talvez você entrou aqui, está como esse homem, apenas querendo algumas migalhas, apenas querendo algumas esmolas, apenas querendo resolver suas questões momentâneas. É necessário, Cristo pode resolver as suas questões momentâneas, mas o que Cristo fez por mim e por você, vai muito além das nossas questões e necessidades. Você está salvo, meu irmão, você está salvo, a sua vida agora tem sentido. Esse homem entendeu que ele poderia ir embora, mas ele não foi embora. Por que ele não foi embora? Porque ele entendeu quem é o Cristo. Você sabe quem é o Cristo? Como, de que maneira você tem agradecido a Deus pelaquilo que Cristo fez por você? O que Cristo fez por você, meu irmão? O que Cristo fez por mim? Eu preciso entrar nesse templo e trazer isso à memória. Eu não posso trazer a memória só apenas no dia da ceia. Eu preciso trazer à memória todos os dias o que Cristo fez por mim, porque a minha condição era a condição desse coxo, do lado de fora, fora da presença. Talvez o templo representa a presença. Esse homem estava na porta do templo, mas ele não tinha acesso ao templo por causa de quê? Por causa da sua deficiência. Eu e você não tinha acesso à presença por causa de quê? Por causa do pecado. E Jesus agora ele resolve a questão do pecado. Sabe por que Jesus resolve? Porque ele leva sobre si o pecado da humanidade. E talvez você entrou aqui triste porque tem alguma questão que não está resolvida. Eu te entendo, meu irmão. Mas eu quero nessa noite trazer à sua memória que você tem muito maior motivo para agradecer a esse Deus pelaquilo que Ele já fez por você. Esse Cristo, Ele fez algo por você. Ele deu sentido à sua vida. Ele deu dignidade a você. Você é filho amado. Você é filha amada. Esse amor que Ele tem por mim e por você precisa nos constranger. Eu não posso entrar no templo de qualquer maneira. Quando eu olho para esse homem, eu preciso entrar no templo como esse homem entrou. Como que ele entrou? Louvando a Deus. As pessoas que estão à minha volta precisam ver a minha motivação. As pessoas que estão à minha volta não podem ver minha murmuração. As pessoas que estão à minha volta não podem ver a minha reclamação. As pessoas que estão à minha volta precisam ser impulsionadas pela minha motivação, porque eu sei o que Ele fez por mim. As pessoas que estão à minha volta precisam ser impactadas pela minha gratidão. Eu encerro a minha palavra lendo Efésios capítulo 2, versículo 5. O texto diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos.
quando bater tristeza no seu coração, pelaquilo que você está buscando, não está conseguindo alcançar, lembra assim, ó, pela graça, eu sou salvo. Pela graça, eu sou salvo. Aquele homem está pedindo esmola. Aquele homem está pedindo ajuda a Pedro e João. Pedro e João não dá aquilo que ele precisa. Às vezes, eu venho aqui pedir algo para Deus e Deus não me dá aquilo que eu preciso. Ele me dá aquilo que eu necessito. Ele sabe o que eu necessito. Talvez você tenha pedido algumas coisas para Deus e Deus não tenha te dado, porque não é isso que Ele tem para você. O que Deus tem para você é graça, é misericórdia, é salvação. Você pode abaixar sua cabeça? Eu quero orar pela sua vida. Eu não sei como você chegou aqui com as suas lutas, com seus pedidos, com as suas dificuldades, mas uma coisa eu sei: o Jesus sabe o que você precisa. Ele não vai dar o que você quer, Ele vai dar o que você precisa. Não é o que você quer que Ele vai te dar, é o que você precisa. Aquele homem pede esmola, pede dinheiro, e Jesus cura ele e salva ele. Pai, nós não queremos entrar no templo de qualquer maneira. Nós queremos entrar aqui, Senhor, motivados. Nós queremos te agradecer, não pelaquilo que o Senhor vai fazer, mas pelaquilo que o Senhor já fez. A nossa dívida está paga. Pai, a tua palavra diz que nós somos salvos, porque a sua graça foi derramada sobre nós. Pai, isso precisa provocar em nós alegria, isso precisa provocar em nós motivação. Nós queremos ser eternamente gratos ao Senhor, pelaquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigado, Jesus. Não queremos te agradecer apenas por palavras, mas queremos te agradecer com a nossa vida dedicada ao Senhor, em servir ao Senhor com fidelidade. Senhor, nós nos sentimos como esse coxo, fora do templo, longe da tua presença, e a tua palavra diz que o teu sacrifício trouxe reconciliação, trouxe paz. O véu foi rasgado e agora nós somos livres para te adorar. Nós temos total acesso à tua presença. E para acessar a tua presença, só existe uma maneira: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Nós estamos aqui, Senhor, de todo o nosso coração, invocando o teu nome, reconhecendo a tua santidade, reconhecendo que o Senhor é único. Nos perdoa, Deus, por muitas das vezes vir a esse lugar apenas para te pedir. Não, nós queremos te agradecer. E a forma de te agradecer nessa noite é te louvando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, reconhecendo a sua bondade, a sua misericórdia, todos os dias, Pai. Provoca isso em nós. Nos perdoa, Senhor, pelas nossas reclamações, pelas nossas murmurações. Nos perdoa. Faça-nos entender que o Senhor sabe da nossa necessidade e o Senhor está cuidando de cada uma delas. Muito obrigado por essa noite. Muito obrigado. Nós oramos assim, Pai, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e de uma forma especial sobre a primeira Igreja Batista em Santo Aleixo, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Boa semana.